Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da saga A Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiro do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Hoje eu falo do livro Caim, do Saramago. Saramago que é, né, esse autor de ame ou odeie, né? Porque é uma leitura que é complexa, tá? Se você não tem o hábito de leitura, não comece pelo Saramago, né? Eu que já tenho meu hábito de leitura já, um livro dele que tem menos de 200 páginas, eu consigo ler, mas eu lembro que quando eu li esse aqui, tem alguns anos já, foi muito cansativo. Ó, vou mostrar aqui uma página, ele tem páginas inteiras sem parágrafo, olha só, olha só, né? Então, o Saramago é um escritor de ame ou odeie, não só, tanto pela escrita dele, quanto pelas temáticas que ele aborda, né? Ele era um ateu, assim, declarado, e ele escrevia propositalmente contra, né, a mitologia cristã, né? Ele realmente desconstruía a Bíblia em muitos sentidos. Então, para quem é fiel, para quem é cristão, isso pode ser heresia, né? Mas ainda assim, eu acho que é interessante ver o olhar crítico, né? Seja você fiel ou não, seja você devoto ou não, devoto ou devota. Eu acho interessante ver o olhar, né? Um olhar crítico de um homem contemporâneo, né? Não mais contemporâneo, que ele vai falecer, mas um homem do nosso tempo em relação a ensinamentos milenares, sabe? Então acho que essa leitura aqui é muito válida para todo mundo. Se você não quiser ler porque vai se sentir ofendido, ofendida, não leia, né? Ninguém é obrigado a ler nada. Mas eu acho que é uma leitura... eu acho que a leitura é, no fim das contas, prazerosa, né? Apesar de um pouquinho dolorosa, vou falar disso aqui nesse vídeo, né? E eu acho que a visão dele é muito válida, é muito interessante. E me levou a refletir, me levou eu fiquei realmente instigado, né? E eu sinto que eu conheci um pouco desse autor também, sabe? Da visão, ele tem uma visão tão específica, tão peculiar, né? Sobre as lendas, que eu fiquei assim, instigado, e eu sinto que eu conheci ao menos a visão sarcástica dele, visceral dele, né? Sobre certas passagens bíblicas. Enfim, então esse Saramago é um cara de ame ou odeie. Eu vou falar aqui 3 tópicos que eu achei bem interessantes, que vão ser instigantes para leitores e vão ensinar boas lições de escrita criativa para escritores no livro Caim dele. Então vamos lá. Primeiro ponto que eu comecei a falar já. Esse livro aqui é basicamente uma interpretação e crítica sobre a Bíblia, tá? Ele pegou a temática... O que eu acho interessante disso é como que ele pegou uma temática que já foi usada várias vezes. Eu estou também lendo agora O Santo Guerreiro do Expor, né? Já fiz vídeos dele aqui já. Não sei se eu já publiquei, não vou publicar ainda, não sei, porque no caso, eu gravo uma ordem e publico em outra, mas enfim, né? O Expor é um que ele usa muito temática bíblica, ele fala muito de anjos, demônios e outras mitologias também, tá? Mas ele fala de maneira assim, que é muito respeitosa, né? O próprio Expor falou que ele teve muito medo de ofender, né, aos religiosos, mas que, pelo contrário, teve muita aprovação pelas pessoas religiosas por conta da escrita dele. Então, assim, é uma temática muito comum, né? Aqui no Brasil a gente tem atualmente o Expor, que aborda muito essa temática, sabe? Mas o que o Saramago pegou essa proposta e subverteu do jeito dele. Então, isso que eu achei mais importante. Quando a gente for falar de qualquer mitologia, de qualquer folclore, eu acho interessante falar do seu jeito, tá? Com o seu olhar, tá? Com a sua abordagem. Eu sinto muito isso, que quando eu falava muito assim de folclore, de contos de fada, assim, que eu gosto, até mitologia, eu antigamente tinha pegado muito assim, vou fazer uma história sombria, uma versão sombria da Chapeuzinho Vermelho, sabe? Mas, tipo, isso já foi feito à exaustão, sabe? Então, hoje em dia, eu tô retomando essa minha pegada de me inspirar em mitologia, me inspirar em contos de fada, só que de um outro jeito muito mais autêntico, muito mais meu, sabe? Então eu acho que hoje eu consigo falar melhor desses assuntos. Então, se o que você quer falar, vou falar, né, de forma sombria, já foi feita a exaustão, né? O importante é cada um de nós de encontrar o seu jeito autêntico de abordar temáticas famosas. Religião, mitologia, folclore, contos de fada, para cada um. No caso aqui, o Saramago falou, ele realmente interpretou e criticou duramente. Eu acho que sim, é até mais uma crítica, tá?
à mentalidade dos religiosos, tá? Aos atos dos religiosos e até mesmo a certas interpretações que acabam sendo radicais de religiosos do que da fé em si. Tá? Não acho que ele não está necessariamente criticando a fé. Eu sinto que ele está criticando os fiéis que aplicam essa fé de modo radical, tá? De modo que realmente a gente supõe, né, que se Deus sendo amor, não deveria ser isso que ele pretendia quando certas pessoas ao longo da história usaram a Bíblia para cometer atrocidades, que isso aí a gente sabe que aconteceu, sabe? Se você estudar a Inquisição, que você vê que realmente já usaram o nome de Deus para cometer atos atrozes, lamentavelmente, tragicamente. Isso aí é história. Então, eu sinto que essa que era mais a intenção do Saramago, e não só ficar irritando, né, cristãos, que eu também não gosto, tá? Eu não gosto quando eu vejo uma história, vejo qualquer coisa assim, que só quer ofender, só quer causar, sabe? Quer usar símbolos sagrados da fé dos outros pra zoar, sabe? Aquela coisa meio Merlin Manson, sabe? Que, tipo, pra quê? Sabe? Só pra chocar? Só pra chocar? Eu não gosto disso não, sabe? Eu busco isso. Se o leitor tem realmente, se o escritor realmente tem algo a dizer, sabe? Você tem uma interpretação interessante a apresentar, por mais que eu não concorde, eu acho válido, tá? Agora, só usar símbolo sagrado pra chocar, sabe? Pra profanar e chocar, acho escroto. Não é isso que o Saramago faz, tá? Ele usa do jeito dele, né? Com a intenção dele. Enfim, o segundo ponto aqui é o Caim como protagonista. O Caim que, tipo... O Caim, ele é basicamente, né, um dos primeiros vilões que existem, assim, né, na história da humanidade, né? Quem é indiscutivelmente um grande vilão na história, né, no nosso imaginário popular. Caim, sabe? Caim, né, com a fé bíblica, com a fé cristã, ele foi quem cometeu o primeiro crime e o maior crime de todos, né? Isso é uma coisa interessante, até se você analisar, né, como que a Bíblia ensina os valores às pessoas, né? O primeiro pecado, o primeiro crime cometido na face da terra foi o assassinato de Abel, né? Caim assassinando seu irmão. Então, matar, né, assassinar alguém é o maior crime, é o maior pecado que existe, né? Quanto mais se for um parente seu, né? E se for alguém semelhante a você, né? Alguém próximo a você. Então, o Saramago pegou esse personagem que é intrigante, né? Acho que sempre foi tido como um dos maiores vilões de todos os tempos, né? E usou ele como protagonista, sabe? E é interessante, porque se for para pensar, né? Antes de Caim e Abel, né? Teve Adão e Eva, e nenhum deles, assim, confrontava Deus de modo direto. Caim foi o primeiro que realmente foi lá e afrontou Deus, sabe? Até na Bíblia mesmo. E esse personagem, que ele é essa figura crítica, essa figura que contraria, essa figura que questiona, ele é muito questionador, né? Eu suponho que seja também um pouquinho de um avatar do Saramago, né? Um pouquinho dessa persona do Saramago se manifestando, suponho também, né? Mas esse é o personagem, é o cara que vai questionar, que vai confrontar, tá? Tudo ao redor dele, né? E ele passa por vários eventos bíblicos ao longo desse livro, essa que é a abordagem. Por fim, o Saramago, como eu já mostrei aqui também, ele tem uma escrita singular, aqui ó, uma página inteira, literalmente, uma página inteira sem pular parágrafo, sem abrir parágrafo, sem concluir parágrafo. Isso aqui cansa pra caramba, tá? Ler isso. Mas ele faz isso, o intuito do Saramago é te manter a leitura frenética, manter esse ritmo frenético da leitura que você não pode parar. Você não pode parar no meio, você não pode piscar, você não pode ir pegar um copo d'água. Você tem que, quando você começa a ler, você só vai respirar quando chegar no parágrafo, né? Aí é a hora que eu recomendo que você pegue um copo d'água. Mas ele tem essa escrita que é difícil de ler, tá? Ele estou balde assim com vírgula, sabe? Não tem vírgula, desgraçado, né? E eu ficava assim, eu lia com raiva, mas eu gostava da leitura. Esse livro aqui ele é muito ambíguo em todos os pontos. Isso me encantou, me fascinou. Mas o que é importante, assim, eu não recomendo que você escreva parágrafos gigantescos sem botar nem vírgula no meio, tá? Não recomendo. Eu não recomendo que você tenha, assim, uma forma de escrita assim, muito estranha a princípio. Temos que lembrar que
Esse aqui, se não me engano, se não me memória, foi o último livro do Saramago. Foi o último livro que ele publicou, tá? Então, ele já era um autor consagrado quando ele fez essa peripécia aqui, tá? Então, ele tem aquela questão, né? E realmente, gente, quem é autores consagrados, eles meio que podem se dar esse direito, porque já tem um público garantido. Se você chega já fazendo uma coisa muito estranha, né? Vai causar um estranhamento muito grande, eu não recomendo. Então, mas eu recomendo fortemente que você desenvolva a sua voz narrativa singular. Que você tenha, que você encontre o seu jeito de contar suas histórias. Eu recebo muita pergunta assim, quantas páginas tem que ter um capítulo? Quantas você quiser, sabe? O que você acha desse tipo de protagonista? A ideia é boa, vai e faz, sabe? Então, no fim das contas, não tem resposta decisiva, sabe? Não tem uma forma de boa seguida que certo, não tem muito certo e errado. Se os seus leitores gostarem, tá certo, tá? Eu recomendo que você, né, tenha algumas coisas assim, que tem mais chances de dar certo, né? Um português bem escrito tem mais chances de dar certo, sabe? Personagens empáticos têm mais chances de dar certo. É isso que eu sempre falo. Um livro assim, bem estruturado, com início, meio e fim bem escritos, né, e bem esclarecidos para o leitor, tem mais chances de dar certo. Isso que eu sinto. Então, mas no fim das contas, se funciona para o seu público, né, não importa se foge de algum modelo, de algum molde, tá? Então, mais do que tudo, eu recomendo. Desenvolva a sua voz narrativa autêntica. O Saramago tinha uma escrita singular, tá? Que é o jeito dele de escrever, só dele, que funciona para ele. E isso me inspira, né, não a fazer igual, porque eu jamais faria uma coisa doida igual essa aqui, né? Mas me inspira a encontrar o meu jeito de escrever, o meu estilo pessoal, tá? É isso que eu busco, é isso que eu recomendo que todo mundo busque. E é isso que o Saramago prova que ele tinha no último livro dele, né? Caim. Que é um livro, assim, sinceramente, que eu adoro, recomendo fortemente que todo mundo leia, a não ser que você ache que vai passar raiva lendo esse livro, né? Eu não recomendo que ninguém passe raiva, né? Acho que não faz bem pra saúde mental da gente. Quem quer passar raiva só abrir o jornal e ler o jornal, que você vai passar raiva com certeza, na verdade. Então, literatura, eu recomendo que você leia o que for te dar prazer, o que for interessante para você. Então, se você viu o vídeo até aqui e acha que isso aqui pode ser interessante, recomendo fortemente. Mas se prepara, né, para amar ou odiar Saramago. Comenta aqui embaixo um livro que te deu essa sensação ambígua, de que você gostou e passou raiva ao mesmo tempo, que te cansava, te exauria, mas era assim prazerosa. Comenta aqui embaixo um livro que te causou essa sensação ambígua, né, de amor e ódio misturados. E se você gostou do conteúdo, dá um like, se inscreve, ativa o sininho. Se conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, envia também na rede social. Lembrando que estamos no desafio 306 dias de escrita, vídeo de mercado editorial e escritiva quase todo dia. Então, até o próximo vídeo e a gente se barra pelo universo.